Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade dos irmãos. Como o irmão já falou, é uma satisfação, irmão, estar lhe revendo novamente. A gente se encontrou e se conheceu lá no Encontro de Evangelistas. E meu nome é Rivanildo Duarte, para quem não me conhece ainda. Eu tenho 41 anos de idade. Eu tenho 27 anos. Eu conheci a fé adventista. Eu comecei a seguir, eu era apenas um adolescente. Pois bem, o irmão já orou. Eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 6. Aqui já pegando carona nas lições, nos versos das lições passadas, tem um verso que fala profundamente ao nosso coração. A minha Bíblia é a linguagem de hoje. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, primeira carta de Pedro 1, 6. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provação que vocês estão sofrendo. Estas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada, para que continue firme, e assim vocês receberão aprovação, glória, honra, e receberão a glória no dia que Jesus for revelado. Amém? Amados, é interessante a fé que nós seguimos, a Igreja Adventista. Ela prega um pouco diferente da nossa geração hoje, porque geralmente as igrejas hoje estão pregando prosperidade. Você vai a Cristo e lá eles prometem que você vai ter uma vida próspera, vai ter uma vida de muita alegria, muita felicidade. E aqui nós encontramos Pedro falando que é um pouco diferente, né? Pelo contrário, o cristão ele tem que passar por algumas situações que é para o seu próprio bem, é para purificação e transformação. No dia 3 de outubro de 2019. Dia 3 de outubro de 2019 começa o meu testemunho. Eu acordava de manhã e eu recebi uma das piores notícias que eu já tinha recebido na minha vida. Eu estava me preparando para ir trabalhar. Nessa época eu trabalhava como fiscal aqui em Missão Velha, na prefeitura. E de repente minha esposa, ela recebe uma ligação, era da minha cunhada, que tinha ido fazer caminhada e de repente trouxe essa notícia. Ela dizia: cadê Rivanildo? E minha esposa está aqui do meu lado. E o que foi? A mãe dele morreu. E naquele momento o chão se abriu assim, sabe? Eu sempre fui muito apegado à minha mãe e todo dia eu ia lá conversar com ela. E aí eu saio assim, na época eu não tinha carro, eu dirigi um carro de uma irmã aqui no mesmo bairro, e eu saí para lá, para casa da irmã. Eu tenho uma moto, eu saí até a pé nesse dia. Saí assim como se eu estivesse flutuando, sabe? E aí eu chego lá na casa da irmã e eu peço o carro dela emprestado e, eu saio. Eu disse: irmã, eu só lembro que assim, eu falei: irmã, minha mãe morreu. E ela: Rivanildo, o que foi? Eu digo: é verdade. Aí peguei o carro
e saí para casa de mãe. Vim aqui na minha casa, peguei minha esposa e saí para casa de minha mãe, na esperança que eu ia chegar lá e ela estava só desmaiada e que eu ia levar para o hospital. E ela estava viva ainda. Mas só que não foi assim. Quando eu cheguei lá, meu pai já estava lá chorando. É, algumas irmãs minhas já estavam lá. E eu vi aquela triste cena. Minha mãe em cima da cama, morta, sem vida. Tentei encontrar pulso dela, não encontrei. Mas já tinha ligado para a ambulância chegou e aí levou minha mãe para o hospital. E eu levei meu pai, porque meu pai também estava passando mal. Pois bem, foi o pior culto fúnebre da minha vida que eu tive que celebrar. Geralmente quem celebra o culto fúnebre aqui na cidade sou eu. E aí, irmãos, eu fiz o culto fúnebre de minha mãe e ali meu pai disse que não queria mais ficar ali. Eu disse, meu pai, o senhor vai morar comigo. Vai morar comigo. E ele ali jurou, ali no caixão dela, que não ia... ele falou até assim, eu lembro, minha velha, você está indo hoje embora e eu também estou indo embora. Amanhã nós completamos 60 anos de casado. E você está indo embora. Eu também vou. Eu não volto mais aqui, não. Naquele momento, eu levo meu pai embora para minha casa, ele morar comigo. Entra 2020, meu pai, muitas vezes à noite eu acordei, quando eu conseguia dormir um pouquinho, eu acordava com meu pai soluçando, chorando. E aí passou 2020 nessa luta. 2020 todinho a gente passou nessa luta com meu pai em depressão, meu pai chorava direto, meu pai queria morrer, e aquele negócio todo, e eu tentando ser o fortão, né? Ali só Deus sabe como estava meu coração. E eu tentando ser forte, tentando passear com ele para distrair um pouco a cabeça dele. Pois bem, passou 2020 todinho. Entrou a pandemia, né? Entrou a pandemia e quando foi no finalzinho de 2020, eu recebi uma ligação do pastor Galberi, que era o departamental na época, chamando minha esposa para ir trabalhar no projeto Rota do Discipulado, né, que nós ia trabalhar aqui na região do Ceará. Tinha que passar por um treinamento de 15 dias, aí em Fortaleza, uma chácara, e ela me escreveu também, e ele disse, irmão, eu quero vocês dois nesse projeto. Tá bom. Aí eu disse, pastor, eu fiquei tão assim feliz, né? Eu disse, pastor, então vou pedir conta do meu trabalho. E aí tudo bem, beleza. Nessa época, queridos, vocês conheceram minha esposa antes, ela estava fazendo um estudo bíblico, né, através do Zoom, com o pessoal do sítio. E aí a gente ficou animado, entendeu? Nesse chamado. E eu pedi logo conta. Já no finalzinho do ano, dezembro, para entrar janeiro, eu pedi conta. Meu pai foi morar com a minha irmã mais velha. E eu fiquei pagando o aviso breve em janeiro. E quando foi no comecinho de fevereiro, a gente ia viajar. Só que no comecinho de fevereiro, meu pastor liga, o pastor Galberi liga e diz que não vai dar certo fazer o treinamento porque houve um lockdown. O governador lançou um lockdown e a gente tinha que esperar mais um pouco. Não sabia se ia voltar esse projeto. Talvez não, mas ia depender do governador. E agora eu estava desempregado, né? Eu não estava somente de luto. E eu acho que o luto da mãe da gente é um luto até Jesus voltar. Mas agora eu estava desempregado. E aí mas sempre na fé, irmãos, eu sempre vi tudo isso que acontece na vida da gente como uma forma de Deus purificar a gente, ensinar, né? Porque a gente não é daqui. A gente vai morar no paraíso. Então, ali eu estava desempregado
porque já tinha acabado o meu aviso breve, eu já tinha pago, eu já estava fora da empresa. E aí o que acontece? Eu fui visitar meu pai, minha irmã ligou para mim e disse que ele tinha tomado a vacina e não tava reagindo bem. Quando eu chego na casa de minha irmã, meu pai está naquela situação triste. Ele não conseguia nem se levantar para ir no banheiro. Estava com Covid. E eu pego meu pai, coloco meu carro, nesse tempo eu já tinha carro, peguei meu pai, coloquei no carro, mas com minha filha está estudando em enfermagem, e eu levo meu pai para o hospital. Dia janeiro, fevereiro, em março, dia 25 de março. Eu levo meu pai para o hospital, dou entrada lá, ele disse, seu pai está com Covid, coloca meu pai na ala do Covid e coloca eu também com meu pai, para cuidar do meu pai. E eu começo a passar ali a noite, minha irmã vinha passar o dia. Chegou um momento que eu vi que ela não aguentava, só passou o primeiro dia, e aí eu fiquei direto com ele. No dia 26, à noite, meu pai foi entubado lá no hospital da minha cidade, e começa a entrar outras pessoas com Covid lá, e o médico disse, olha, eu vou ter que pedir uma transferência para seu pai, para ele ir para o Hospital Regional de Juazeiro do Norte. Estou pedindo aqui já faz tempo, só que não tem vaga. E aí, irmãos, passou o tempo, dia 27, apareceu uma vaga para uma mulher que tinha entrado antes no hospital, tinha entrado depois de meu pai, e eu fiquei pensando, por que meu pai não foi? Por que meu pai não tem vaga para meu pai? E eu descobri que é porque meu pai já era de idade. Eu descobri que tinha um pedido aí no hospital que não podia, se tivesse uma pessoa mais velha, uma pessoa mais novo, tinha que deixar o mais novo, tinha que ter vaga para uma pessoa mais novo, e um mais velho não tinha vaga para ele. E aí meu pai foi inchando, inchando. E eu, irmão, esse tempo todinho, eu peguei Covid lá no hospital, eu fiquei muito mal, foi ficando muito mal, mas eu tinha que ficar lá direto com meu pai, e, e eu não comia mais, não bebia mais, lá no hospital. E teve um dia 27, para amanhecer o dia 28, eu falei com as pessoas aqui na cidade e eles disseram que eu tinha que meu pai estava com a saturação muito baixa, estava 52 a saturação do meu pai, e que tinha que aumentar a saturação dele, ele tinha que reagir para poder ser feita a transferência. O pessoal do hospital do regional disse que se aumentasse a saturação dele, ele seria transferido, porque caso contrário não dava, que ele não ia sobreviver. Pois bem, o médico disse, Rivanildo, você só dessa forma pode ser transferido de seu pai. Pois bem, irmãos, naquele momento eu comecei a orar, pedi à igreja para orar, e já no dia 27, já tardezinho, eu orava ali no quarto, eu louvava, só eu e ele no quarto ali da emergência, ele entubado, inchando, entendeu? Retendo líquido, e eu ali, eu não tinha mais força muito para orar, eu louvava a Deus. Eu louvava e chorava. Mas eu não chorava sem esperança, eu chorava com esperança porque Deus trazia aquela paz no meu coração. E o tempo passou ali, quando foi 5 horas da tarde, o médico disse, olha, é muito difícil. Eu digo, doutor, e precisa de quanto para a saturação dele, para ele poder viajar? Ele disse, precisa estar mais ou menos 80, mas eu acho muito difícil para chegar em 80, que ele já é uma de idade. Eu digo, pois o senhor vai ver um milagre. E eu comecei a orar, irmãos. Eu saí do quarto, abri a porta do quarto, fiquei no corredor e eu olhava para o meu pai, olhava para o aparelho e a saturação do meu pai lá embaixo, e eu orando, orando, e foi ficando tarde da noite, chegou 8 horas da noite, e eu orando a Deus, e quando foi 9 horas, a saturação do meu pai começou a subir.
e subiu para 70, entendeu? Subiu para 75, subiu para 80, e eu chamei o médico disse, opa, rapaz, está aumentando mesmo. Eu disse, o senhor que o senhor ia ver um milagre hoje. E a saturação do meu pai foi aumentando, aumentando, queridos, e passou, e chegou em 80. Chegou em 81, 82, 83, e foi aumentando. E o médico já ficou tão animado que ele não voltou mais para a sala, ficou ali pertinho ali. E, e quando foi mais ou menos umas 5 horas da manhã, a saturação do meu pai estava 93, irmãos. Eu digo, eu não disse, doutor, que o senhor ia ver um milagre. Naquele momento, o médico ligou para o hospital e falou a situação do meu pai. E aí eu pedi, o meu carro estava em frente ao hospital, bem na rampa, e eu pedi para a enfermeira cuidar do meu pai um pouquinho, olhar meu pai um pouquinho, porque eu ia dormir, tentar dormir um pouco, né? Já fazia dias que eu não dormia. E quando eu deitei na parte de trás do meu carro, eu vi a ambulância chegando, eu vi as luzes, eu levantei, eu não consegui nem dormir, e eu vi ele falando que ia levar uma mulher para a UTI, uma mulher com Covid. E quando eu saí fora, eu perguntei, como é, doutor, o senhor vai levar quem? Ele disse, eu vou levar uma mulher que está aqui doente. Eu vou transferir ela para a UTI de Juazeiro. Eu digo, mas o senhor não disse que não tinha vaga lá e que a vaga que tivesse agora é do meu pai? Ele disse, não, eu estou só cumprindo trabalho, estou fazendo meu trabalho. Eu entrei para ir no hospital angustiado e eu perguntei aos meus amigos lá, que eu já tinha trabalhado no hospital, eu perguntei a ele por quê, e eles disseram que era o sistema. Eu digo, não tem nada a ver com o sistema não, meu amigo. O médico do hospital onde eu estava, eles entraram para ir na sala deles, se trancaram lá com vergonha da situação, e meu pai ficou lá, morrendo. Eu saí lá de fora do hospital, sentei e comecei a pensar, e eu liguei para um cunhado meu, que é músico, e ele disse, Rivanildo, você está com a arma na mão, você está com o celular na mão, filme aí a situação e nós colocamos nas redes sociais e vamos ver o que vai dar. Faz a denúncia. E eu pedi para ligar para a enfermeira, para a gerente lá do hospital regional, pedi para contar a situação e disse que ia denunciar se eles não conseguissem uma vaga para o meu pai. Já tinha colocado 2 pessoas na frente dele, só porque era mais novo, quer dizer que a pessoa velha tinha que morrer. E aí ela disse, pode colocar, pode denunciar, não vai ter vaga para o seu pai, não. Simplesmente assim. E aí eu filmei, e quando eu coloquei nas redes sociais, irmãos, foi questão de 15 minutos. 15 minutos eu já tinha resposta, já tinha secretária da minha cidade, de saúde, já tinha pessoal me procurando lá e tal. E aí, de repente, chegou a vaga. Apareceu a vaga rápido no regional do Juazeiro. Chegou, eu disse, rapaz, se eu soubesse, eu tinha feito isso antes, né? Mas era preciso uma denúncia para acontecer. Mas isso aí só Deus sabe como é que estava o meu coração. Peguei o meu carro e saí seguindo a ambulância, levaram meu pai para o hospital. Dia 28, passou dia 29, lá não podia ficar com ele. Ele ficava lá sozinho no hospital, só com o pessoal de lá. E aí, dia 28, dia 29, eu fui para casa, irmãos, e fiquei em casa tentando agora me recuperar, né? Quando foi dia 31 de março, eu recebi mais uma notícia ruim. Meu pai tinha falecido. Naquele momento, eu não sei mais o que fazer. Eu peguei meu carro com minha família e fui para o hospital para retirar o corpo do meu pai. E fiz novamente o segundo culto fúnebre mais difícil da minha vida. Voltei para casa e fui tentar me recuperar dos malefícios do Covid. E aí, quando foi dia 5 de abril, eu dei entrada no hospital aqui da minha cidade. Mal, irmãos. Eu procurava o fôlego,
procurava respirar, aquela sensação de estar morrendo afogado. E eu entro no hospital e fico naquela situação. E aí, passou dia 6, o dia todo. Quando foi tardezinha, eu fui piorando, piorando, piorando. E aí o médico chegou para minha filha, que estava comigo lá na minha sala. Ele disse, olha, seu pai precisa de uma vaga de UTI no Hospital de Juazeiro. Se seu pai não conseguir uma vaga, ele não passa de hoje à noite. Ele não passa. E minha filha sai para outra sala, vai chorar desesperada ali, e ela liga para minha esposa, e minha esposa, chorando, liga para o irmão de Barbalha, irmão Francisco. E querido irmão Francisco disse, não, o homem de Deus não pode morrer agora não, porque ele tem uma missão ainda a cumprir aqui no mundo. E aquele irmão, de uma forma miraculosa, extraordinária, ele consegue uma vaga para mim na UTI de Barbalha, que é uma cidade próxima aqui, mais próximo do que Juazeiro. Consegue uma vaga para mim. Irmãos, foi rápido demais. A ambulância chegou, me colocaram na ambulância. Meu filho saiu seguindo atrás do meu carro. Eu tenho um filho e uma filha. O irmão conheceu até minha filha lá no encontro. Eu estava com minha saturação, irmãos, 42. Ou seja, minha saturação estava pior do que a do meu pai. Eu estava numa situação tão crítica que os médicos deixaram os meus filhos entrar dentro da ambulância para se despedir de mim, lá na porta do hospital de Barbalha. E ali eu dou entrada ali no hospital de Barbalha, na UTI, e os médicos disseram, eu vou entubar, e ligaram para minha esposa e disseram que ia me entubar. Eu tinha pedido para não me entubar. E minha esposa disse, não vai entubar ele, porque ele pediu para não ser entubado. Mas ele está muito mal. Ele disse, mesmo assim, não entube ele, não. Ele disse, pois bem, tem um aparelho que acabou de chegar aqui no hospital, chamado Elmo. Ele vai usar esse aparelho. É um capacete. Se ele reagir bem, ele não vai ser entubado. Porém, se ele não reagir, ele será entubado. E aí, naquela noite, eu mal conseguia dormir. Quando eu dormia, irmãos, dava aquele choque. Tentava dormir, dava aquele choque. Eu acordava assustado. E às vezes o ser humano ele pensa que é alguma coisa na vida, né? Porque às vezes tem alguma coisa e tudo. Mas o ser humano não é nada, não. Nós somos uma vela que a qualquer momento pode apagar. O que foi que eu entrei? Com o que foi que eu entrei ali naquele hospital? Muitos entraram no hospital ali com 15 milhões, como eu vi um cantor que entrou no hospital com 15 milhões na conta. Eu não tinha nada. Eu só tinha ali um short, uma chinela e minha aliança, que tiraram todos os três. Então, eu só tinha ali Deus. Só Deus mesmo. Só minha fé em Deus que eu nunca perdi. Nunca me reclamei pela situação que eu estava passando. Pois bem, naquela noite eu pedi à doutora para me dar um remédio para me conseguir dormir. Eu dei um cochilo ali já na madrugada. E aí, quando foi de manhãzinha cedo, eles colocaram um capacete. Eu disse, doutor, quanto tempo eu vou usar esse capacete? Ele disse, você usa 1 hora por dia, depende, não sei, até você se recuperar, não sei quanto tempo vai durar isso aqui. E, queridos, eu tinha em mente que eu estava ali com um propósito, como nós acabamos de ver o verso. Deus tinha um propósito na minha vida. E, queridos, ali eu comecei a fazer alguns exercícios em cima da cama mesmo, que eu não conseguia sair da cama, sentia muita dor na barriga, falta de ar, e ali eu conseguia fazer uns exercícios, e por incrível que pareça, irmãos, eu passei 2 dias com aquele capacete, assim, 1 hora em cada dia, certo? E quando foi no terceiro dia, eu já estava sem precisar de usar o capacete mais. Incrível, né? Eu disse, doutor, eu vou ser um milagre aqui
eu vou mostrar que Deus está presente aqui e esse é o meu testemunho para me contar para as pessoas. E naquele dia seguinte, irmãos, eu lembro que minha esposa estava orando em casa. Ela me disse depois que estava orando em casa, minha filha fez uma oração assim: Pai do céu, eu orei para vovô voltar para casa, para o Senhor curar ele. E eu disse: seja feita a tua vontade. E meu avô morreu. Mas dessa vez eu vou orar diferente. Eu quero que o Senhor traga meu pai. E eu não quero que seja a tua vontade, não. À noite, minha esposa ora novamente. E quando foi de madrugada, irmãos, todo dia aquele pessoal me trataram muito bem, o pessoal do Hospital Santo Antônio de Missão de Juazeiro, eu tenho, assim, uma gratidão eterna para com eles. Me trataram muito bem mesmo. E quando foi, durante o dia eles tiravam sangue para fazer teste, tirava 3 vezes, mais ou menos. De madrugada eles tiravam também. E eu já conhecia eles porque eu pregava agora para eles tudinho. Quando foi naquela noite, irmãos, eu senti, eles vieram, eles davam boa noite, perguntavam se podia tirar o sangue, eu disse, pode tirar. Eles tiravam e eles iam, mas ficava assim, um pouco distante. Assim, dava para mim ver eles na mesma sala. Eles não deixavam a gente só. Mas de repente chegou 3 pessoas no meu leito. Muitos não acreditam nisso, mas eu sei o que eu passei. Eu não estava dormindo, eu estava acordado. Eu não estava conseguindo dormir bem. E chegou 3 pessoas no meu leito, 3 homens de branco. Eu não conseguia ver o rosto deles. Eu não conseguia ver o rosto deles, que era como se fosse uma luz. E eles não estavam de jaleco, eles estavam como se fosse uma roupa branca e com um detalhe dourado na cintura. Aqueles homens pegaram em meu braço, um de um lado, o outro do outro aqui, e o outro na frente olhava. O desse lado direito colocou a mão assim dentro, como se ele estivesse entrando dentro, assim dentro do meu corpo. Eu não sentia nada, mas eu olhava e eu baixava o rosto que eu não conseguia olhar para eles. E depois eu adormeci. No dia seguinte, eu amanheci o dia louvando. O melhor lugar do mundo. Pela primeira vez, eu já estava só com aquela sondazinha aqui e eu louvava o melhor lugar do mundo. De repente, o médico se aproxima do meu leito e diz: Rivanildo, eu estava ali te filmando. Eu posso? Eu digo: pode, doutor. E eu comecei a pregar para aquele médico, pregar para ele, e eu comecei a contar da história da queda de Satanás até a volta de Jesus. E aquele médico não cansava, ele ficava ali em pé olhando. E ele disse: olha, Rivanildo, eu sou irmão de 7 médicos. Eu e outro tá cuidando de você aqui. Eu quero dizer para você que você veio aqui com um propósito, pregar para mim. Eu estou entregando minha vida para Jesus, através do teu testemunho. E você veio aqui com esse propósito. Você vai sair daqui e você vai pregar o evangelho para as pessoas aí no mundo. Porque eu sou doutor em medicina e você é doutor na Bíblia. Eu digo amém, doutor. Amém. Naquele dia, irmãos, a cunhada dele chegou, me emprestou o celular dela. Eu falei com minha família através do WhatsApp. Eu falei com minha família no vídeo chamada. E ali os médicos chegavam naquela UTI, abria a porta e já perguntava por mim: Rivanildo, como é que você está? Eu digo: doutor, eu sou um milagre de Deus. Ali eu preguei, irmãos, do zelador ao médico. Todo mundo ali foi evangelizado. E quando foi na sexta-feira, no sábado, na sexta-feira, a gerente chegou para mim e disse: olha, se você continuar assim, você vai ter alta
logo na segunda-feira. Eu digo, doutora, Deus está agindo aqui e eu sou um milagre. E foi um milagre, irmão. Porque, como ela falou, na segunda-feira eu estava de alta. Para a honra e glória de Deus. Vim para o hospital de Missão Velha, recebi alta e voltei para casa. Voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, queridos, quando eu cheguei em casa, eu disse, eu vou presentear Deus. Vou presentear Deus e vou mostrar para o inimigo que ele não tem poder sobre a minha vida. Eu tinha feito um estudo com a jovem e ela estava esperando só o momento de se batizar, porque nesse momento estava com Covid, e eu preparei o batismo dela e ela desceu as águas, para a honra de Deus. Sou o meu presente para Deus. Entendeu? Queridos, naquela mesma... Quando eu cheguei em casa, eu recebi uma notícia que os irmãos do distrito tudo estavam orando por mim. Mas irmãos, mas tem irmão católico, tem irmão evangélico, tem irmão da Adventista, o distrito todinho. Queridos, minha casa não tinha nada, mas naquele momento os irmãos trouxeram várias doações. Meu celeiro estava cheio, estava cheio. Eu fui muito amado, muito ajudado pela igreja, entendeu? Foi bênção, foi bênção. Eu só tenho a agradecer aos irmãos da igreja do distrito todinho, foi o distrito todo que me ajudou. Pessoas até de fora do estado estavam orando por mim, São Paulo, João Pessoa e vários campos. E eu saía na rua, quando eu comecei a sair na rua, o pessoal me parava e dizia, olha, eu estava orando por você. Eu estava rezando por você. Queridos, naquele momento eu recebi uma ligação do pastor Galberi, eu já estava bem melhor. Eu recebi uma ligação dele dizendo que eu tinha que voltar. Só que ele queria eu e minha família. E aí, naquele momento, eu voltei, fui participar do treinamento, eu e minha família, eu, minha filha, meu filho e minha esposa. E a gente passou a trabalhar na obra do Senhor, na associação. Quando eu estava no treinamento, eu estou já encerrando, viu, irmãos? Eu estava no treinamento, no terceiro dia eu recebi mais uma ligação daqui da minha cidade. Meu irmão estava no hospital e ele estava com Covid. Meu irmão mais velho. No dia seguinte, eu recebo uma ligação que ele morreu. Meu irmão também morreu. Ou seja, eu tinha perdido minha mãe, e depois eu perdi meu pai, e depois, em seguida, eu perdi meu irmão. E o presidente perguntou para mim se eu queria voltar para casa, eu disse que não. Eu não estava ali para desistir. E continuei, terminei o treinamento, fomos trabalhar na cidade de Paraipaba, eu com os evangelistas, e lá nós conseguimos mais de 200 almas para Jesus. Graças a Deus. É assim que o cristão ele passa pelas coisas da vida, queridos. Mas ele deve passar sempre dando glória a Deus e louvando o nome de Deus. Lá em 2 Coríntios, para terminar, diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 3, 2 Coríntios 3, verso 18, diz assim, portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Quero terminar meu testemunho dizendo que o que nós passamos aqui só é uma transformação para que a gente possa realmente estar se revestindo das vestiduras sagradas do Senhor, porque nós não somos daqui, nós estamos simplesmente passando um tempo, Jesus está voltando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, fique com Deus e o Senhor esteja conosco, Senhor. Ore conosco, irmão, por favor. Querido Deus e eterno Pai, nesta manhã, Senhor, eu cumpri a promessa que eu tinha falado para o Senhor, que eu iria sair e onde eu chegasse, eu estaria contando o testemunho do que o Senhor fez comigo. Porque eu sei, meu Deus, eu não vejo as provações, eu vejo as aprovações do Senhor.
Eu vejo as transformações em cada luta. O objetivo que tem cada luta é purificar cada um de nós para se encontrar com o Senhor. Porque não somos daqui. Que cada pessoa que ouvir esse testemunho, Senhor, e as pessoas que irão ouvir, possam ser transformadas, possam ser impactadas por ele. E que possa ver que o Senhor, mesmo em meio às provações, em meio às lutas, o Senhor está presente em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.